Bem-vindos ao programa Momentos com Cristo semanal da Igreja Batista Itacuruçá, na Tijuca, há quase 20 anos, levando a você a graça, a esperança, a alegria de Jesus Cristo, nosso Senhor. Você é muito bem-vindo e nós desejamos para você sempre o melhor. Como vai, pastor Israel? Como tem passado o senhor? Temos estado muito bem, graças a Deus. Ele, de fato, é aquele que, por sua graça, que se demonstra misericórdia, é que nos sustenta. É um grande prazer estarmos aqui com todos os nossos ouvintes, não importa onde quer que esteja. Muito bom a gente orar, a gente ouvir boa música, meditar na palavra de Deus, e, sobretudo, pesquisar na Bíblia. Que é muito importante, porque ela é o nosso manual, não é, pastor? Aquele que Deus nos deu para que a gente trilhe o caminho da graça do reino de Deus. Mas, pastor Israel, tem uma pergunta que foi desafiada aí, lançada para os nossos telespectadores. Como é que foi isso, pastor? Qual foi ela? Qual foi a resposta? Quantos acertaram? Tem brinde? Importante dizer, né, Marcos, que a nossa pergunta nunca tem pegadinha, tem ensino. O nosso objetivo é ajudar as pessoas na sua tarefa de leitores, leitoras da Bíblia. Então, a pergunta foi a seguinte: além de ser uma tribo, não é? Efraim era nome de que país na linguagem dos profetas? A resposta correta é Israel. Isso aparece em Isaías, Amós, Miqueias, Oséias, aparece em Zacarias, aparece nos livros proféticos. A resposta correta é Israel. Por que estou dizendo isso? Porque Efraim não era uma tribo, era uma meia tribo, mas ficou como uma tribo junto com Manassés, que também não era filho, só para entendermos aí. Então, a resposta correta é Israel. Efraim se refere, então, ao reino do norte, que é chamado, o reino do norte na Bíblia, de Israel. São dois países. O reino do norte se chama Israel e o reino do sul se chama Judá. Mas a Bíblia não fala reino do norte e nem fala reino do sul. Fala Efraim, fala Jacó, fala Judá, fala Benjamim. É a linguagem da Bíblia. Por isso, a pergunta. Então, vamos ver aí agora quem acertou e quem vai ganhar o brinde. Os acertadores foram João Vieira Filho, Marlene Silva Freitas, Tereza Cristina, Ana Rilza Alves, Miriam Pinheiro, Raquel Ieda Machado, Márcia Kerr, José Eduardo Brazão, Abigail Cristina, Vitor Santos, Sérgio Santana de Melo, Devair Filgueiras, Enilda Filgueiras Bueno, Pedro Bueno Neto, Eunice da Silva Vieira, Esther Araújo, Lúcia Machado, Dionis Portugal e Maria do Céu. São 19 acertadores. Então, vamos ao sorteio. Aí está a pergunta, mais uma vez, o texto bíblico. Vale a pena a gente entender claramente a resposta, porque ela aí se encontra. Então, com isso, podemos fazer o sorteio. Já está aí, o número 15. Quem é o 15, Josinete? Número 15 é Eunice da Silva Vieira. Parabéns, Eunice da Silva Vieira, que vai ganhar, então, o brinde de hoje. Muito bom, né, pastor Israel? Afinal de contas, a gente tem esse intuito e o desejo nosso que as pessoas realmente estudem aí a palavra de Deus. E como o senhor bem disse, aqui não tem pegadinha, né? Aqui tem desejo de aprendizado, de que você se esforce e também depois compartilhe com as pessoas, porque é sempre bom conhecer da palavra de Deus. Igreja Batista Itacuruçá, relevante, porque Jesus Cristo é relevante para você.
Você está assistindo o programa Momentos com Cristo, da Igreja Batista Itacuruçá, na Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, que desde outubro de 2001 tem levado a mensagem da graça de Jesus Cristo, da esperança que há naqueles que acreditam no poder do reino de Deus. É com muita alegria, então, que nós nos comunicamos com você e nós temos sempre um desafio. E o desafio desta semana você vai saber agora. E é um desafio bíblico. Nós vamos falar agora com quem nos desafia a estudar a palavra de Deus. Pastor Israel Belo de Azevedo. Como é que vai, pastor? É isso mesmo? Mais um desafio semanal? Mais um desafio semanal. Quem era o sacerdote contemporâneo do profeta Zacarias? Esse é o desafio bíblico da semana. Você terá que responder a essa pergunta até o próximo sábado, às 20 horas. Sábado, dia 13 de junho de 2020. Eu digo com esse detalhe todo, porque o programa fica no ar aí nunca mais sai. Então, não vai responder em 2022. Tá? Estou colocando, então, claramente a data aí para você, então, participar. A pergunta, repito, é: quem era o sacerdote contemporâneo do profeta Zacarias? Vamos sortear o livro Bom Dia Amigo 2020, letras grandes. Os números estão aí e você pode dar a sua resposta, repito, até o dia 13, que é sábado, até o próximo sábado, dia 13 de junho de 2020, dizendo, então, quem era o sacerdote contemporâneo do profeta Zacarias. Essa é a pergunta. Pastor Israel, estamos prontos para voltar? Nos reunirmos fisicamente? Não. Nós temos que nos ater aos melhores conselhos que vêm da ciência. A maioria recomenda que nós não retornemos. Os governos federal, estadual e municipal não se entendem e emitem instruções diferentes. O importante é a segurança de todos. Não encontramos ainda esse cenário de segurança. Vamos continuar ainda online, continuando sendo relevantes. Isso mesmo, pastor Israel. Tão logo as coisas se aclarem, nós estaremos comunicando a todos e será um prazer grande. Imagina os abraços que vamos dar quando pudermos voltar com segurança total. Não é nem um pouquinho, não é nem mais ou menos, não é nem a maioria, mas é com segurança total, porque a vida para a gente, para o reino de Deus e para Jesus Cristo, vale muito. Por isso que ele foi ao Calvário por você, por mim e por todos nós. Igreja Batista Itacuruçá. Relevante, porque Jesus Cristo é relevante para você. Pastor Israel, nós temos aquelas saudações agora, aquele abraço afetuoso, temos aniversariantes da semana. O que o senhor nos fala agora? Para quem o senhor vai mandar um abraço especial? Hoje, obrigado por essa oportunidade, Marcos, eu mando um abraço para o nosso irmão Elias Nascimento, nosso telespectador de Jardim Suzano, na capital paulista. Ele congrega na Igreja Batista do Povo, em Vila São José. E o líder lá é o pastor Ivaneir Solar. Nosso abraço aqui, Elias. Abraço seu pastor aí. Abraço não, quer dizer, diga que dá um abraço, não podemos abraçar, né? E também outro abraço, Marcos, vai para mais longe, ainda do Rio de Janeiro. É o nosso irmão Devair Filgueira, sobrinho do nosso querido e saudoso Silas Filgueiras, que durante 4 décadas escreveu com suas mãos
a história da Igreja Batista Itacuruçá, na Tijuca. Ele mora nos Estados Unidos e nos assiste, apesar do fuso horário, assiste o programa dominical, o programa semanal, discute com a sua família através de grupos, a resposta, estuda a Bíblia. É uma inspiração você para nós, Evair. Receba, então, aqui o nosso abraço. Que bom, pastor Israel. Com relação agora aos aniversariantes, vamos saber com a irmã Jô. Jô, como é que estamos aí? Quem são aquelas pessoas que completaram anos? Tem alguma indicação, menção que se queira fazer nesse momento também especial? O que você nos conta, Jô? Tem sim. Hoje temos que cantar parabéns para algumas pessoas. Umas já estão na tela. Vocês já estão vendo aí, a nossa irmã Lucy Rangel, foi essa semana. Esse nome a gente associa a alguém muito querido nosso, ela é esposa do nosso querido Jadson Rangel. E também a Ide Gomes, que é a nossa missionária lá em Campo Grande, está aniversariando hoje. A irmã Lucy foi essa semana, e a irmã Ide Gomes, nossa missionária, está aniversariando hoje. E com eles, hoje também, temos o Marcos Miranda, de Itaguaí. No dia 8, Eunice Menezes, de Nova Iguaçu. Também dia 8, Pedro Henrique de Oliveira Bezerra, de Vicente de Carvalho. No dia 9, Rosângela Ora Costa, da Taquara. No dia 10, temos várias pessoas. Emília Matos, de Vilar dos Teles. Francisco Pedro de Souza, da Tijuca, nosso vizinho aqui. Josélia Ribeiro da Silva, de Santa Bárbara, em Niterói. Magali Borges, do Jacaré, do bairro do Jacaré. E no dia 11 temos Clarice Helena Anacleto, da Vila Camarim, Queimados, e Eliane Moura da Silva, de Santa Bárbara, também Niterói. São esses os nossos aniversariantes. Muito legal. Para eles, então, parabéns, né, Jô? Que Deus abençoe ricamente. Com certeza. Que tenham aí uma vida longa, feliz e com saúde. Pastor Com Israel, saúde. o que nós costumamos dar para os nossos aniversariantes neste programa, pastor Israel? Além da nossa oração, nosso desejo de felicidades, sempre uma linda música. E hoje não será diferente. Nosso Clarindo Júnior vai participar conosco agora do programa com essa música Gratidão. Obrigado, Senhor, por mais esse dia e por me conceder o pão de cada dia, pelo amor no meu coração, pelo som da minha canção. Te agradeço, Senhor, por minha família e por me ensinar o que eu deveria no amor, na dedicação, o valor que a vida tem. Vejo nos céus toda a celebração e no lírio do campo a beleza que a todos faz sonhar. E o passarinho não tem que trabalhar, não lhe falta comida, nem a imensidão para voar. Eu sou grato ao Senhor pelo dom da vida, pela inspiração
pela melodia, pela flor, e as constelações só me fazem ver, só me fazem ver, só me fazem ver que o Senhor é bom, que o Senhor é bom, que o Senhor é bom. Pastor Israel, temos já no programa, agora nós vamos também entrar num quadro especial, que o senhor conversa com a nossa convidada. O nome do quadro, Pastor Israel, é De Bem com a Vida, mas também tem uma vinheta, né, pastor? Temos também, completo. Hoje, no Dia Mundial de Segurança Alimentar, temos conosco a nutricionista Mônica Benarroz. O que significa isso, Dia Mundial de Segurança Alimentar, Mônica? Bom dia, pastor. Olá a todos. Graça e paz aos telespectadores. Obrigado por mais um convite, participar desse programa. Então, esse é um dia de conscientização da importância da alimentação segura para todas as populações, né? E o que significa alimentação segura? É uma alimentação que ela não teria riscos de nenhum tipo de contaminação. A gente pode contaminação biológica, contaminação química, contaminação física, mas tendo isso em miúdos, né? A Organização Mundial de Saúde, junto com as Nações Unidas, eles criaram esse dia para que as pessoas pudessem se lembrar que a alimentação ela tem uma relação muito direta com a vida, com a saúde e também com a preservação da vida, né? E a gente vive um momento assim tão crítico de tantas pessoas morrendo por conta da pandemia, e essa pandemia tem alguma coisa relacionada com a higiene dos alimentos, que não foi de uma forma não teve assim, uma higiene adequada, e certamente teve essa propagação desse vírus. Então, esse dia, ele também ele traz assim, uma tona a questão do combate à fome, do acesso à alimentação, e, nesse caso, né, a gente também vai falar dessa higiene adequada dos alimentos. Uma coisa importante que a gente precisa destacar é que pelo menos 600 milhões de pessoas no mundo inteiro, elas são contaminadas tanto pela quanto pelo alimento. E dessas 600 milhões, mais ou menos 3 milhões morrem por causa disso. E esses dados, né, eles são relevantes, né, preocupantes, para que a gente possa tomar providências de legislações mais rígidas, um controle de qualidade melhor na questão da fiscalização e também na educação da população em geral. Então, por isso que a Organização Mundial de Saúde, né, as Nações Unidas, eles criaram essa data. É o segundo aniversário. Essa data foi criada em 2019 e esse ano de 2020 o tema é segurança alimentar, responsabilidade. Então, todos nós, tanto os governos, né, com as políticas públicas, quanto a sociedade civil e o cidadão, né, enquanto unidade, né, responsável pela sua saúde da sua família, ele precisa estar engajado nessas questões. Né? Tem coisas que dependem de nós. A gente não precisa depender de políticas públicas para lavar as mãos, para a higiene adequada dos alimentos. Então, são coisas que dependem de nós também. Mas é claro que destacar, né, essa data, a gente, quer dizer, tanto a sociedade civil, né, quanto as instituições em geral, os governos,
estarem engajados com essa causa é importante para a gente poder preservar a saúde e, com isso, a gente diminuir esse impacto de mortalidade que estamos tendo nesses dias, né? Cada vez mais precisa ter essas ações incutidas no nosso dia a dia para impedir, né, para evitar o risco de contaminação de alimentos e da água que venha trazer algum tipo de dano para a nossa saúde. Mônica, pastor. Podemos com certeza afirmar, então, né, Marcos, que nós devemos nos esforçar ao máximo para levar em conta essas recomendações que vêm do melhor consenso científico sobre alimentação. E temos uma música agora, não é, Marcos? Isso. E com quem é, pastor? Hoje vamos ter o privilégio, agora, de mais uma vez, né, contar com aquelas pessoas que sempre nos têm aqui ajudado para que nós tenhamos sempre uma música de boa qualidade. Vamos lá, então, a música de agora para a nossa meditação. Meu abrigo em todo tempo, minha torre, meu sustento, és princípio, meio e fim, tu és tudo para mim. Sigo os teus passos, estou seguro em teus braços, onde posso descansar, ao teu lado quero estar, meu Deus, meu Rei, Senhor. Viver pra ti, ser fiel até o fim, quero sempre atrair o teu olhar pra mim. Viver pra ti, ser fiel até o fim, não consigo explicar tanto amor assim. Clareia os meus dias, tu és a luz que contagia, me faz brilhar na escuridão, sinto paz no coração. Te encontro no silêncio ou no som de uma cascata, vem falar como quiser, pois em ti está a minha fé. Jesus, meu Rei. Viver pra ti, ser fiel até o fim, quero sempre atrair o teu olhar pra mim. Viver pra ti, ser fiel até o fim, não consigo explicar tanto amor assim. Posso até me esconder pra não ouvir a tua voz, mas teus olhos sempre me encontrarão, Senhor. Viver pra ti, ser fiel até o fim, quero sempre atrair o teu olhar pra mim. Viver pra ti, ser fiel até o fim, não consigo explicar tanto amor assim. Viver pra ti, ser fiel até o fim, quero sempre atrair o teu olhar pra mim. Viver pra ti, ser fiel até o fim, não consigo explicar tanto amor assim, Jesus. Viver para ti. Igreja Batista Itacuruçá. Relevante, porque Jesus Cristo é relevante para você. Você sabe, telespectador, amigo e amiga, que a Bíblia é um livro de oração, de história. É um livro que retrata a verdade, de poemas. E nós temos aqui um pedacinho do versículo 10 do Salmo 143, que você depois pode lê-lo todo,
que diz assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu bondoso espírito me conduza por terreno plano. É isso que pediu o salmista, é isso que todos devemos pedir. Vamos então agora ouvir a mensagem com o pastor Israel Belo de Azevedo. Quando Deus muda de ideia. Nós temos na Bíblia algumas expressões que nos deixam intrigados. Uma delas é Deus se arrependeu. Em outras versões mais recentes, a mesma expressão vem com outra dimensão, vem mudou de ideia. Como entender que Deus muda de ideia ou, nas versões antigas, se arrepende? Jonas teve uma experiência muito dramática. Ele foi a contragosto pregar numa cidade e a cidade toda se converteu. E ele, então, aborrecido, Jonas 4, 1 a 2, orou. Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio e irasse, e grande misericórdia, e que mudas de ideia ou te arrependes quanto ao mal que anunciaste. Ele fala isso outras vezes no seu livrinho, ecoando o que está, por exemplo, em Êxodo 32, 14. O Senhor mudou de ideia ou se arrependeu quanto ao mal que ele tinha dito que traria sobre o povo. De igual modo, encontramos em 1 Samuel 15, 29, a mesma expressão. A glória de Israel não mente, nem muda de ideia. A glória de Israel, que é Deus, não se arrepende, porque não é homem para que mude de ideia. Parece que tem uma contradição aqui. Em 1 Crônicas 21, 15, Deus enviou um anjo a Jerusalém para destruir. Quando estava para destruí-la, o Senhor olhou, mudou de ideia, arrependeu-se quanto a este mal e disse ao anjo destruidor: basta, retire a sua mão. Em Joel 2, 13, encontramos: rasguem o coração e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor, seu Deus, porque ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se, grande misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado, tal qual está em Jonas. Deus muda de ideia? Deus se arrepende? Esses textos mesmos já nos esclarecem. Por isso, sempre que lemos uma expressão na Bíblia, temos que conferir na própria Bíblia e vamos encontrar ali as respostas. Devemos também partir do pressuposto que toda a linguagem humana sobre Deus é isso que eu acabei de dizer. É uma linguagem humana. Nossa linguagem não esgota Deus, de modo nenhum. É um esforço para descrever como Deus age, mas é um esforço humano. Deus está muito além de nossa possibilidade de falar de modo perfeito sobre ele. Dito isto, devemos, então, nos tranquilizar pensando o seguinte: a mudança de Deus, a mudança de ideia por parte de Deus, o arrependimento por parte de Deus não é moral, mas emocional. Quando eu me arrependo, eu, Israel, é porque eu fiz uma coisa errada. É algo de natureza moral. Quando Deus se arrepende, é algo de natureza sentimental, emocional, é tristeza, ele sente pesar. É outra tradução. Muda de ideia. Busca uma outra direção por causa do sentimento, a dor no seu coração. Não tem a ver, portanto, com algo moral. Quando o outro texto diz que Deus não é Deus para se arrepender,
Deus não é Deus para se arrepender no sentido moral. E Deus não é Deus para se arrepender no sentido de caçar suas promessas, embora algumas ele casse. Quando a promessa é condicional e aquele ou aquela que a promessa recebeu não faz a sua parte, Deus também não cumpre a dele. O que dá a ideia é que ele se arrependeu. Ele apenas foi justo diante daquilo que prometeu. Se você fizer tal coisa, eu farei. Você não fez, eu não tenho o que fazer. A promessa não se realizou. Então, entendamos isto. Penso que duas outras lições podemos tirar deste, aspas, arrependimento de Deus. Primeira lição: a história, a nossa história, não está pré-determinada. Tudo que nos acontece não foi previamente determinado por Deus. Como é que ele ia se arrepender? Como é que ele ia mudar de ideia? Se ele já pré-determinou tudo e só acontece aquilo que ele previamente determinou. Deus, portanto, não predestina, não nos escreve um caminho e nós temos que seguir este caminho porque já está previamente escrito, não há nada que possamos fazer. E a mais importante lição deste, aspas, arrependimento de Deus é que a nossa oração pode mudar as coisas. A conversão, lemos em Joel, pode mudar as coisas. A mudança nossa de atitude pode mudar as coisas. Mas, sobretudo, a nossa oração pode mudar as coisas. Como a história não está predeterminada, mas como às vezes ela nos reserva desfechos que nós não desejamos, situações pelas quais nós não queremos passar, nós podemos orar. Deus intervém e muda a história. Por exemplo, você está numa enfermidade. A história está escrita, digamos assim, no sentido de que a morte é certa. Os médicos já nos enganaram, já nos chamou a nossa família. Mas essa história pode ser mudada. A oração muda a história. Deus, então, intervém e muda, não aquilo que ele pré-determinou, mas aquilo que seria a colheita das consequências da enfermidade ou de qualquer outra situação. Resumindo, portanto, nós lemos na palavra de Deus que Deus muda de ideia quando homens e mulheres fiéis à sua palavra anunciam a sua graça e pessoas se convertam. Então, aquele, aspas, destino que estava traçado, que seria a perdição, no caso de Nínive, é completamente mudado. De desgraça agora para graça, de desespero agora para esperança. Deus muda de ideia quando nós intercedemos ou por nós mesmos ou uns pelos outros. Ele entra em ação e muda aquilo que parecia imutável. Ele muda. Deus mudar de ideia é, portanto, uma demonstração do seu grande amor para conosco e um convite a que nos juntemos a ele para escrevermos a nossa própria história do modo como ele deseja e escrevemos a história do mundo em que estamos, começando por nossa família, do modo como Deus deseja. Por isso, eu termino lendo o belíssimo texto de Joel 2,13. Rasguem o coração e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor, seu Deus, porque ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e muda de ideia quanto o mal que havia anunciado antes da conversão, antes de rasgarmos o nosso coração, a nossa história, pela conversão, pela oração, pode ser mudada. É o que aprendemos da palavra de Deus. Isso. Igreja Batista Itacuruçá. Relevante porque Jesus Cristo é relevante para você. Mas eu dizia, pastor Alceni, que nós estamos já aqui na Igreja Itacuruçá muito atuantes, mas, sobretudo, nesse tempo que estamos vivendo, o pastor Israel estava falando daí do
profeta Jonas, que de fato a gente acha que Deus não pode mudar o que pensamos que ele não vai mudar. Mas ele, naqueles textos que a gente tem guardado no coração, pastor Ceni, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, né, se humilhar, o que quer dizer esse se humilhar? Quer dizer, estava predestinado, não predestinado, mas estava para acontecer uma fatalidade. Né? Olha, vai acontecer, dizia Deus, mas se vocês voltarem para trás, se vocês olharem para os maus caminhos, se vocês olharem para a questão da justiça, se vocês olharem para a questão do meu poder, da minha graça, eu vou mudar a história de vocês. Pastor Israel, pastor Alceni, é bom saber que temos um Deus que, de fato, se preocupa com a gente em todos os sentidos, do começo ao fim, nos acompanha. E ele tem um único objetivo, né, pastor Alceni? É o objetivo de nos fazer homens e mulheres plenos, como Jesus foi, e homens e mulheres felizes, porque o reino de Deus é felicidade, não é, pastor Alceni? É verdade, Marcos. É exatamente esse tema, né, que o pastor Israel vinha tratando, que nas versões traz como se Deus tivesse se arrependido, e aí sempre traz muita dúvida nos nossos corações. Aí agora, com essa nova versão, né, Deus muda de ideia, vai ao encontro disso que você acabou de falar. Quer dizer, o que a gente percebe aí? Não é Deus que se arrepende, ou Deus... É o homem que acaba mudando o seu modo de ser por causa dessa graça maravilhosa de Deus. A leitura que a gente tem feito aí dos profetas menores mostra exatamente isso, né? Quer dizer, é Deus advertindo o povo, chamando o povo à atenção para que ele mude a sua trajetória de pecado, de idolatria, para que Deus possa abençoá-lo. Porque esse Deus que é amor, ele também é um Deus de justiça. Às vezes a gente não consegue, né, entender muito isso, mas quando o homem peca por sua livre escolha, e é isso que acontece muito ali no Antigo Testamento, né, com o povo de Israel se afastando, sendo rebelde, sendo ingrato a Deus, a todo o amor que Deus dedicou e dedica a esse povo. E aí ele usa homens, usam profetas, inclusive Jonas, né, que vai com aquela mensagem: olha, se vocês não se arrependerem, vocês vão morrer. Né, Marcos? É interessante que o Jonas, eu acho que é o único profeta, o único pastor que prega uma mensagem torcendo para que os seus ouvintes não aceitem a mensagem. E quando o povo se converte, apesar de pecador como era o povo assírio e mau, né, como era aquele povo, a misericórdia de Deus, né, vem sobre eles, essa graça. Por isso, Deus não se arrepende, mas o desejo de Deus sempre é abençoar o seu povo. E quando o seu povo se converte, quando ele muda os seus pensamentos, quando ele muda a sua trajetória, quando ele se volta para Deus, há uma alegria de Deus em abençoar. Que a natureza de Deus é essa, é de nos querer abençoar. Só que ele não compactua com o pecado. Isso precisa ficar muito claro, e as páginas da Bíblia nos mostram isso. Deus, ele não compactua com o pecado. Então, sempre que o povo peca, Deus vai e deixa o povo sofrer as consequências do pecado. Quando esse povo se converte, Deus vai e abraça como ele gosta, né, de abraçar, como ele gosta de abençoar. Esse é o nosso Deus, Marcos, e graças a Deus por isso. Graças a Deus mesmo, pastor Alceni, que temos um Deus que nos move porque ele é cheio de graça, nos ama, mas exige que a gente se arrependa e que ande nos caminhos que Jesus Cristo nos ensinou a andar. Vamos agora ouvir os pedidos de oração com a irmã Josi. Ela vai nos passar agora aquelas pessoas que estão aí passando os seus pedidos, para que depois deles, então, o pastor Alceni mesmo faça essa oração de intercessão ao Deus da graça. Vamos lá, irmã Josi, pronta? Sim, pronta. Temos aqui ainda, ultimando, alguns pedidos que chegaram agora, mas vamos lá começar a ler. A nossa Eunice da Silva Vieira pede pela sua saúde, pelos seus filhos e netos, em especial pela recuperação do seu filho Márcio Cláudio,
também pelos missionários que estão expostos a esse vírus pelo nosso país, nesse momento de pandemia. Vasti, também por Vasti, Isabel e Regina, pela sua vida espiritual, e também pelas suas irmãs, né, Miriam e Jonas, e que Deus tenha misericórdia do mundo e nos abençoe neste momento tão difícil que estamos passando. Também temos a Vani Borges, pede pela sua vida, dos seus netos, Caio e Letícia, e também pela equipe do programa. As irmãs Miriam, Luzia e Edith de Castro são os nossos moradores de Olaria, eles pedem pela sua saúde física, emocional, espiritual, e também pela vida de seu amigo, senhor Ivanir da Silva. Temos mais aqui pedidos, a Lúcia Machado, que ela sempre acabou de ligar para nós, agradece a Deus pelas provisões, pede por Tiago, Laí, Joaquim, Amanda, Cíntia, de Jesus, Aline, Andrei, Hélio, Tomás, Tatiana, pela missionária Márcia Mendes, do projeto Grão de Mostarda, e também pelo pastor Enes, pastor Cláudio da PIB de Belfor Roxo, pastor Paulo VI Bahia, Maria do Céu, pelo pastor João Luiz, também pastor Jadson, e pelo pastor de Israel e pela equipe do programa. Temos ainda Verônica, que pede pelos seus familiares. Olivia Angélica agradece a Deus por mais um ano de vida da sua filha Mirtes, e pelo pastor Israel essa semana, né, que fará aniversário essa semana agora, que vai entrar. Pede também pela sua saúde, pelos profissionais de saúde. Ana Rilza, ela pede pela sua filha, Josane. Ela está doente, com uma gravidez de 8 meses. Ela, com seu esposo, são missionários no Togo, mas agora estão em Salvador para que o bebê venha a nascer. Irmã Rosana pede pelo seu bairro. Dulce Abranches pede pela saúde de seu marido, Miguel Abranches, ainda internado, está internado há 1 mês, recuperando de cirurgias complicadas. Sueli Machado, pelas famílias que perderam seus familiares nessa pandemia. Espírito Santo console. Ivonildes Carvalho pede pela sua saúde. Lígia Oliveira, pela saúde da sua irmã Marilza e pelo cunhado Júlio Sanches. Saúde dele e família. Então, são esses os pedidos que chegaram até nós neste momento. A irmã, não sei se eu falei, Niti Abreu, ela está pelo YouTube, ela pede oração pela saúde da família e que o Senhor os ajude a passar por essa pandemia. Então, são esses os nossos pedidos e agradecimentos. Obrigado, Josi. Eu queria só acrescentar alguns nomes da nossa igreja, né? O nosso irmão Almir, que vem fazendo um tratamento, né? Aí a gente tem acompanhado, a irmã Lena, a irmã Milinha, a irmã Drica e o nosso irmão Marcos André, né? Que é diácono da nossa igreja. Temos também a Raquel Tinoco, filha do nosso irmão Nélio, ministro de música regente, né? Do coro masculino, e da sua esposa Vilma. Então vamos orar nesse instante. Soberano Deus, Criador dos céus, da terra, do mar e de todas as coisas que neles há, nós te agradecemos, ó Pai, pelo nosso deitar, pelo nosso dormir, te agradecemos pelo nosso levantar, te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas faltas, que o Senhor venha nos dar a determinação e a força de vontade para que esses pecados não se repitam, né, nas nossas vidas, nas nossas práticas. Ó Deus, Tu conhece tudo aquilo que vai dentro dos nossos corações, dos nossos ouvintes que colocam diante do Senhor, né, aí as suas necessidades, aqueles que nos assistem pela internet. Ó Deus, são muitos os nossos pedidos. Nós temos pessoas doentes que precisam da cura, e nós cremos num Deus que cura, nós cremos no médico dos médicos. Por isso, toma esta causa em tuas mãos, age sobre todos os doentes, ó Deus. Vá com teu Espírito Santo nesse instante, em todos os leitos, restaurando a saúde para a honra e para a glória do teu nome, ó Deus. Nós dependemos do Senhor e entregamos todas essas pessoas, né, diante do teu trono da graça, sabedores que o Senhor pode realizar aquilo que nós não podemos. Toma os profissionais médicos em tuas mãos,
profissionais de saúde, esses profissionais que têm atuado como instrumento em tuas mãos, como anjos, ó Deus, na vida de tantas pessoas, que eles sejam guardados, que eles sejam protegidos pelo Senhor. Ó Deus, dá emprego ao desempregado. Ó Deus, nós queremos, nesta manhã, quando nós nos unimos aqui nesse instante, como a tua igreja, como o teu povo, rogar por aquelas pessoas mais necessitadas da nossa sociedade. Tu sabes, ó Deus, que existem pessoas que estão sem o seu pão de cada dia, estão passando fome e necessidades que, às vezes, nós não percebemos, que os nossos olhos eles não fiquem fechados, ó Deus. Que continuemos sensíveis, que possamos estar com os nossos olhos abertos, os nossos ouvidos atentos ao nosso irmão que passa necessidade, ao nosso próximo. Dá, ó Deus, a cada um de nós a generosidade para que possamos contribuir e amenizar, né, o sofrimento de tantas pessoas. Toma o nosso lar, ó Deus. Toma a nossa casa, toma a nossa família em tuas mãos, esteja nos guardando e nos protegendo, suprindo a todas as nossas necessidades, necessidades que só o Senhor sabe. O que cada lar tem passado em meio a esse isolamento são problemas, né, tremendos e que só o Senhor para dar solução. Por isso, nesse instante, quando nós estamos diante do Deus soberano, majestoso, glorioso e poderoso, todo-poderoso, nós te pedimos que o Senhor venha trazer paz, que o Senhor venha trazer harmonia à nossa casa e ao nosso lar, à nossa convivência, que possa ser harmoniosa, Deus. Ouve a oração do teu povo, ouve o nosso clamor, ó Deus, porque nós a fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Igreja Batista Itacuruçá. Relevante porque Jesus Cristo é relevante para você. Você está assistindo o programa Momentos com Cristo da Igreja Batista Itacuruçá, na Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, que desde outubro de 2001 tem levado a mensagem da graça de Jesus Cristo, da esperança que há naqueles que acreditam no poder do reino de Deus. É com muita alegria, então, que nós nos comunicamos com você e nós temos sempre um desafio. E o desafio desta semana você vai saber agora. E é um desafio bíblico. Nós vamos falar agora com quem nos desafia a estudar a palavra de Deus. Pastor Israel Belo de Azevedo. Como é que vai, pastor? É isso mesmo? Mais um desafio semanal? Mais um desafio semanal. Quem era o sacerdote contemporâneo do profeta Zacarias? Esse é o desafio bíblico da semana. Você terá que responder essa pergunta até o próximo sábado, às 20 horas. Sábado, dia 13 de junho de 2020. Eu digo com esse detalhe todo, porque o programa fica no ar aí nunca mais sai. Então, não vai responder em 2022. Tá? Estou colocando, então, claramente a data aí para você, então, participar. A pergunta, repito, é: quem era o sacerdote contemporâneo do profeta Zacarias? Vamos sortear o livro Bom Dia Amigo 2020, letras grandes. Os números estão aí e você pode dar a sua resposta, repito, até o dia 7, e estou me confundindo aqui, né? Até o dia 13, que é sábado, até o próximo sábado, dia 13 de junho de 2020, dizendo, então, quem era o sacerdote contemporâneo do profeta Zacarias? Essa é a pergunta. Muito bem, e assim chegamos ao final de mais um programa Momentos com Cristo da Igreja Batista Itacuruçá, na Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. E com muita alegria temos comunicado a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor. O nosso endereço aqui no Rio, na Tijuca, é Rua Praça, sempre falo rua, né? Mania, né? É Praça Barão de Corumbá, 49. Quem está no Rio pode vir de metrô fácil, é a última estação da linha 1 do metrô aqui, que chega na Tijuca. Pastor Israel,
estamos aqui no final e o que é bom dura pouco, não é verdade? Perfeitamente. Então, logo nós voltemos a nos reunir presencialmente. Convidamos você, sua família, para participarem conosco. Agora, então, eu desejo que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, e a comunhão do Espírito Santo, o conforto do Espírito Santo, com você e sua família esteja, hoje e para todos sempre. Amém.